Ontem, dia 16 de março de 2020, o ex-ministro Ciro Gomes deu uma entrevista na Roda Viva. Essa foi, na minha opinião, uma das piores entrevistas que eu já vi na minha vida. E não por causa do Ciro, mas por causa dos entrevistadores. Eu vou só elaborar aqui um pouquinho, vou até escrever num papel, certo? Com coronavírus. No mundo inteiro, não é só no Brasil isso. Número 2, a Bolsa despenca absurdos 35 mil pontos. Foi do 115 para 71, agora que subiu um pouquinho está 75. 35 mil pontos da Bolsa ao nível de ontem, 71 mil pontos. Dólar a 5,5, primeira vez na história que o dólar fechou o dia acima de R$5. O dólar semana passada tinha passado dos 5, mas ele acabou fechando abaixo dos 5. Mas ontem, dia 16/3, o dólar fechou acima dos R$5. Bolsonaro sai em manifestação contra o Congresso, o Senado e o STF e cumprimenta a mão de vários manifestantes, ainda ele tendo suspeita de ter coronavírus, o que é um atentado à saúde pública. Atentado à saúde pública. E vamos escrever a número 5, que é crise institucional. Temos 5 coisas para ser perguntadas para um cara que realmente entende, um cara que tem uma visão de país e que gosta de falar dessas coisas. E muitas pessoas, mesmo não tendo votado nele, mesmo não gostando dele, mesmo achando ele o que for, e eu deixo claro que eu não acho nada disso, ele é o candidato ideal para ser presidente da República, por isso que eu sempre falo, é Ciro Ferreira Gomes 2022. Sim e sim, é o único cara que tem peito para governar esse Brasil. Esse Brasil fanático do lulopetismo corrupto e nojento que destruiu o nosso país, porque o Bolsonaro está aí hoje, não é por causa do Bolsonaro, não é por causa do João Dória, não é por causa do Luciano Huck, não é por causa do Henrique Meirelles, não é por causa do Álvaro Dias, é por causa do Lula, é por causa da Dilma, porque a primeira vez na história que o Brasil decresce 3,2% para depois decrescer outros 3,3%, por causa da dona Dilma, que não sabia o que estava fazendo lá no Palácio do Planalto, em Brasília. Aí você tem uma classe média, nova, que acabou de ascender e ganhar um pouco mais, e tudo é tirado deles, da noite para o dia. Da noite para o dia eu te digo em 2, 3 anos. Aí você cria um ódio contra esse partido e contra essa roubalheira institucionalizada que o PT fez no Brasil. E fez sim. Aí o que acontece? Vamos votar no salvador da pátria, no cara que fala na moralidade, que fala na igreja, que fala em Deus, que fala em Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, mas que na prática não faz bosta nenhuma. Esse é o que nós temos na presidência da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Enfim, vamos falar do Roda Viva. Eu não lembro do nome dos entrevistadores, graças a Deus, o único cara que se safou, que fez perguntas boas, perguntas econômicas, foi o cara do Valor Econômico. O resto é tudo realmente vergonhante ver jornalista num programa que era de respeito. Hoje eu nunca mais vou assistir um programa desse, porque eu achei ridículo. Você tem a Thaís lá nem sei de onde que ela é, cara. É ridícula essa mulher, literalmente, me desculpa. Aquele outro Fábio Zanini da Folha de São Paulo também, totalmente ridículo. O Ciro falou que queria um câmbio estimulante, mas com as condições que também estimulam a economia. Não é um câmbio estimulante com coronavírus, um câmbio estimulante sem indústria nacional, um câmbio estimulante com desemprego, um câmbio estimulante com informalidade. Isso daqui não tem nada a ver, o cara não entende contexto macroeconômico, o cara é realmente um bobo. E por isso que a pergunta foi inacreditável, porque o cara é bobo, cara. O Glenn Greenwald ontem no Twitter, cara. Pô, olha o Twitter do cara. Pô, dá até vergonha. Daí tem a dona Thaís perguntando de Venezuela. Cara, o que eu quero com a Venezuela, mano? Você tem coronavírus, você tem 200 casos no Brasil hoje, dia 17 de março, semana que vem, parece que vamos chegar no pico só no fim de março, cara. Vamos ter 2, 3, 4, 5 mil casos.
a primeira morte já anunciada hoje, dia 17 de março, e a Thaís está preocupada com a Venezuela, o que o Ciro falou do Maduro. Pô, pelo amor de Deus, realmente eu fiquei indignado com essa entrevista. Nunca vi uma entrevista tão mal feita. Eu poderia ter explorado tantos aspectos interessantes e importantes do nosso país que nós precisamos realmente conversar, mas esses jornalistas que realmente não entendem, eu não sei se eles não entendem ou eles não querem entender, ou eles estão um pouco se lixando, porque cada um deve ganhar 12, 15, 20 mil reais por mês, e tá nem aí para a situação do país, do mais pobre, porque eles provavelmente não vão muito em periferia, não veem o pessoal nos bairros de comércio popular e até fora do comércio popular, perto de metrô, correndo do rapa, tentando vender 10 pares de meia por dia para tentar colocar um pouco de pão em casa. Eles realmente, eu não sei se eles têm compromisso, eles não sabem como o Bolsonaro está tratando eles como realmente lixo. O Bolsonaro trata a Folha de São Paulo como lixo, e a Folha de São Paulo vem aqui querendo atacar o Ciro Gomes. Eu não sei o que a Folha de São Paulo realmente quer, cara. Mas eu acho, a minha opinião, se eu pudesse falar na orelha do Ciro Gomes, abandona esses programas, nunca mais vai lá, cara. Cirão, foca na internet, rede social, certo? Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, e são esses 6 praticamente, e vai pra rua, vamos pra rua, fala com a tua massa. Você já tem 13 milhões de votos garantidos para 2022, tem que dobrar isso, tem que dobrar um pouco mais que dobrar, então a gente está quase meio caminho andado. Mas precisamos de uma estratégia nova, porque falar com a mídia tradicional, eles são todos contra você, serão todos. Eles preferem ver o Satanás lá do que você, eu tenho certeza absoluta disso, principalmente depois da entrevista de ontem. Como eu disse, o único que se salvou com as perguntas foi o cara do Valor Econômico, teve perguntas boas, foram questões econômicas, realmente dando jus ao nome da instituição onde ele trabalha, que é Valor Econômico. O resto é tudo balela, papo furado, numa crise de saúde, numa crise econômica, numa crise política, não só no Brasil, mundial, pô. E você chega lá e pergunta do cara sobre a Venezuela. Pô, a gente não tá muito importado com a Venezuela nesse momento, se ela é uma ditadura, uma democracia. O Maduro já tinha que ter saído de lá faz tempo, ele errou gravemente, mas as pessoas têm que entender que tem muita influência internacional nas coisas que acontecem em países como a Venezuela, como o Irã, como a China, como o Afeganistão, como o Iraque, como a Síria, como o Iêmen. Não é só que o cara que está lá é ruim, mas tem muita influência estrangeira lá tentando destruir um país, como mesmo o Bernie Sanders já falou que os Estados Unidos já tiraram muitos governos democráticos para colocar ditaduras, é só isso. Agora, quer dizer que o governo democrático é perfeito? Não. Quer dizer que a ditadura é perfeita? Longe disso, mas eu só não acho que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, vários países neoliberais precisam impor a agenda imperialista deles em outros países. É só isso.